Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, com vários temas e pautas importantes dessa batalha global, que estamos, de fato, vivenciando os momentos finais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dr. Greer e ele fala sobre o verdadeiro ensinamento de Cristo que foi subvertido. É um assunto bastante interessante que eu faço questão de compartilhar com os senhores e com as senhoras. Qual é a verdadeira mensagem, a verdadeira doutrina de Jesus? É uma ótima pergunta, uma ótima questão para a humanidade. E será desvendado ainda nesta edição. Sem falar das notícias, que são quentíssimas. Vamos falar também, espero, não sei se vai dar tempo nessa edição, mas em breve eu vou trazer para vocês a questão do Vaticano. Já linkando Cristo, Vaticano, religião, o Vaticano e o seu posicionamento, a sua influência no desdobramento da divulgação e as duas facções. Vou falar sobre Corpus Hermeticum, como eles estão trabalhando, a facção negativa e a facção positiva, porque existem chapéus brancos, sim, no Vaticano. É claro que existem muitos também chapéus pretos. Na verdade, existe uma batalha. Duas facções, assim como acontece no Serviço Secreto Espacial com os desertores, como foi bem reportado pelo doutor Steve Greer. Isto ocorre em todos os setores e segmentos da sociedade e não poderia ser diferente no Vaticano. Ross Contart, quem diria, um jornalista da Nation News, que é uma televisão dos Estados Unidos, afirma que a aparição de OVNIs e que muitas pessoas estão sendo contatadas, obviamente, através dessa aparição massiva de OVNIs, que se iniciou no dia 18 de novembro do ano passado e continua até os dias de hoje, não parou esse surto de OVNIs, esse aparecimento, Nova York, Nova Jersey, continua, tá, meus amigos? Inclusive na Califórnia, em várias partes do mundo, existem vários, inúmeros registros de aparição de OVNIs e OVNIs grandes. Bom frisar aqui, como eu demonstrei para vocês em lives, edições passadas aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, ele afirma, ele falou isso na televisão, que as pessoas que estão entrando em contato ou tendo experiências com esses OVNIs está tendo algum tipo de upgrade. Parece que está abrindo a mente das pessoas, as pessoas estão despertando, é como se uma chave na cabeça fosse acionada, e as pessoas estão tendo uma nova percepção da realidade, despertando para a verdade dos extraterrestres, tendo uma visão diferente da vida, do cotidiano, da família e da própria sociedade, e isso está acontecendo em âmbito global. Lembrando que isto foi previsto pelo Dr. Courtney Brown, que os extraterrestres começariam a se comunicar telepaticamente com as pessoas, e agora o Ross Contart, que é um jornalista australiano, que atua na Nation News, que é uma TV aberta dos Estados Unidos, está confirmando isso, com inúmeras experiências espalhadas pelo mundo. Então, muitas pessoas estão abrindo a sua consciência, tendo o despertar da consciência através desses contatos, e quem está falando isso não é mais o Dr. Courtney Brown, que preside um instituto de visão remota, o Farsight, né? Farsight, Instituto de Visão Remota, presidido pelo Dr. Courtney Brown. Agora, quem está falando isso é a televisão aberta. Impressionante o posicionamento e a entrevista, as palavras, melhor dizendo, o posicionamento do Ross Contart na televisão aberta dos Estados Unidos. Lembrando que ele tem um alcance muito grande, ele é muito respeitável no meio jornalístico dos Estados Unidos. A gente também vai abordar sobre a nova força-tarefa de investigação e desclassificação dos arquivos JFK, dos arquivos também do evento 911, do bichinho, sem falar dos UFOs,
E o bem interessante é que ela usa exatamente a ordem que foi prevista pelo doutor Courtney Brown, que seria o processo, os passos para a revelação, que seria feita em estágios. E esses mesmos estágios que foram reportados pelo Dr. Courtney Brown há 2 meses atrás, estão sendo, esse mesmo cronograma foi repassado publicamente pela Ana Paulina Luna, da Força Tarefa de Desclassificação e Revelação de Documentos Desclassificados. É claro que isso não é uma coincidência, é impressionante o que está acontecendo. Então já existe, meus amigos, um plano aberto de desclassificação que vai, obviamente, levar para a divulgação, vai nos conduzir para a divulgação total. Espetacular. E o Elonzinho está muito perto de expor o orçamento secreto, ou melhor dizendo, o orçamento negro. Meus amigos, não é mais, presta atenção, já ficou óbvio, todo mundo já está sabendo, é uma questão de linkar Lé com Cré, que não se trata a questão do USAID, a questão do Pentágono, a questão do Tesouro, a questão também da Receita Federal dos Estados Unidos, não se trata apenas de corrupção, não se trata apenas de desvio de dinheiro, se trata sim de um orçamento inteiro de um país. Não estamos falando de milhões de dólares, não estamos falando mais de bilhões de dólares, estamos falando de somas exorbitantes, que chega, presta atenção, que é maior que o PIB do Brasil. Estamos falando de trilhões e trilhões de dólares. A estimativa chega a mais de 30 trilhões de dólares desviados desde os anos 90 até hoje. 30 trilhões de dólares. Não dá para calcular, não dá para mensurar esta quantia. Dá para você entender o que é 30 trilhões de dólares? Pois bem, esse dinheiro não é desviado para a corrupção. Esse dinheiro é desviado para regar os sites negros. Irrigar os sites negros, para irrigar também os programas do Serviço Secreto Espacial, brinquedinhos de destruição em massa, naves antigravidade, OVNIs em forma de ovo. Lembrando que OVNI em forma de ovo é uma característica, um formato bastante comum desses objetos não identificados de origem não humana. Claro que também existem aqueles que são oriundos de projetos de tecnologia reversa. OVNIs em forma de ovo foram vistos na Área 51. Sem falar do caso do JP, né? JP teve um contato direto com um ser que era oriundo da Lua, do interior da Lua, para ser mais preciso, o intraterreno da Lua, que ele teve contato. Mais recentemente, o Jake Barber, grande Jake Barber, que é um dos denunciantes do Dr. Steve Greer, que fez uma entrevista para o canal Nation News, do Ross Contact, novamente. Então, com certeza, OVNIs em forma de ovo já são bem conhecidos de todos, estão nas manchetes. OVNIs em forma de ovo foram vistos na Área 51 desde a década de 1980, de acordo com o denunciante falecido. Significativo que os engenheiros não conseguiram arrombar a nave capturada, não conseguiram adentrar no interior da espaçonave, em outras palavras. O OVNI metálico em forma de ovo foi mantido na Área 51 por Michael Sala. Segredo da Área 51, OVNI metálico em forma de ovo do tamanho de um SUV, de um carro, foi mantido na base altamente classificada da Força Aérea na década de 1980, afirma denunciante, saiu na Daily Mail esta matéria. Aqui, segredo da Área 51, OVNI metálico em forma de ovo do tamanho de um SUV foi mantido na base altamente classificada da Força Aérea na década de 1980, afirma denunciante. E o denunciante referido é este senhor que está aqui para vocês na fotinho. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Um OVNI metálico em forma de ovo foi mantido na Área 51, segundo a Daily Mail. Engenheiros da base aérea de Nevada alegaram que a agência de 3 letras entrou
a estranha nave no deserto, se deparou com a estranha nave no deserto e levou para investigação. Mas depois a enviou para outra base após não conseguirem entrar no objeto, fechado hermeticamente. Eric Tabor, é esse aqui, Eric Tabor, é o contratante do setor aeroespacial de defesa há 13 anos e possui autorização de segurança para trabalhar aeronaves militares. Contratante, as empresas contratantes, novamente. Está muito claro que as empresas contratantes funcionam, são conectadas diretamente, tem um link direto com os projetos negros, isto está cada vez mais escancarado. Com inúmeras evidências, e isto o Dr. Greer já fala há mais de 30 anos e está sendo cada vez mais ratificado, confirmado, com mais evidências. Está aqui para vocês, meus amigos, lógico que é apenas uma ilustração, mas uma ilustração fiel de como era essa espaçonave. Veja que é de forma de ovo e hermeticamente fechada, não tem nenhuma abertura, totalmente fechada. E isso demonstra que não tem porcas, não tem parafusos, não tem nada, não tem solda, não tem sinais de solda. Esta, sim, por certo, é uma nave de origem alienígena. Diferente das naves de tecnologia reversa, que geralmente vai ter solda, vai ter porcas e parafusos. Pois bem. Tabor revelou a história que seu falecido tio-avô, o Sam Hart, um contratante da Área 51, tá aqui ele junto com seu avô, nessa fotinha aqui, ele já é falecido, tá, meus amigos? Desencarnou. Na área se contou a ele sobre um OVNI na misteriosa base do deserto. Tabor, os quatro são retratados juntos. Pois bem. Agora, meus amigos, um assunto muito importante que tem o potencial, sim, de nos conduzir para a tão sonhada divulgação, tão esperada e desejada divulgação. Governo Loirão pressiona por transparência sobre OVNIs. A recuperação secreta estão vindo à tona? Parece que sim. Meus amigos, já existe um plano, uma força-tarefa que foi promulgada, ratificada pelo Loirão, para desvendar e desclassificar absolutamente tudo, ou seja, expor a verdade. É claro que isso será feito em estágios, porque é muito para as pessoas, vamos convir aqui, assimilarem com uma... Vamos supor, tudo de uma só vez. É muito difícil, muito difícil. É claro que isso vai ser feito gradualmente, progressivamente. Mas claro que não vai demorar muito. Por que não vai demorar muito? Eu vou explicar por quê. Porque esses tópicos estão conectados uns aos outros. Então, por exemplo, do JFK vai ficar entendido a questão do sistema financeiro, vai linkar com o FED, vai linkar também com a corrupção das agências de 3 letras. Em verdade. Sem falar também dessa ação, desse motim, foi um verdadeiro motim dessa agência de 3 letras contra o Estado de Direito, contra as autoridades constituídas. Foi um verdadeiro golpe, tudo isso será exposto, e, queira ou não, tem a ver também com a realidade dos extraterrestres, porque 10 dias antes o JFK havia solicitado os documentos desclassificados provenientes aos extraterrestres, as naves recuperadas. Esse foi, sim, um dos motivos do desencarne do JFK. Então, são tópicos que estão conectados entre si, não tem como separar uma coisa da outra. Então, uma coisa vai levar a outra, que vai levar a outra. Estão entendendo? Sem falar também que isso está relacionado ao plano de invasão fake, sim, o evento 911 está relacionado com extraterrestres. Porque aquilo foi uma cobertura também, sem falar da questão econômica, para arrecadar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos, uma verdadeira encenação, um show circense, foi feito para recuperar tecnologia alienígena, artefatos alienígenas naquela região. Então, tudo isso vai ser exposto. Os gigantes, está conectado também com os gigantes, o Aruna, isso lá do Iraque, está relacionado com o evento 911. Então, todos esses tópicos estão estritamente atrelados à questão extraterrestre.
Então vai ser sensacional. Interessante aqui, ó, olha só. Interesse crescente na divulgação de OVNIs. De acordo com o jornalista investigativo da Nation News, Ross Coulthart, há um impulso renovado nos bastidores da administração Loirão e do Congresso dos Estados Unidos para investigar e revelar informações sobre supostos programas governamentais. E quem será esses programas governamentais? Programas de acesso especial. Programas de acesso especial que não respondem às autoridades constituídas. É exatamente isso que se trata. Relacionados à recuperação de OVNIs. Meus amigos, isso aqui é a exposição dos Majestic 12, caso vocês não tenham percebido. Isso segue anos de interesse público crescente, reconhecimento oficial de fenômenos aéreos inexplicáveis, os UAPs, por várias agências governamentais, incluindo o Pentágono e o diretor da Inteligência Nacional, DNI. Um dos principais aspectos desse movimento, vejam, ele falou isso na televisão, tá? Que é o mais emblemático de tudo, mais significativo de tudo. Um dos principais aspectos desse movimento é o desejo de desclassificar documentos relacionados a OVNIs e lançar luz sobre alegações de longa data de que o governo recuperou e estudou tecnologia não humana avançada. Alguns insiders afirmam que os Estados Unidos têm se envolvido com inteligência desconhecida, melhor dizendo, extraterrestres, ou inteligência não humana, por um período significativo, levando à recuperação de artefatos tecnológicos sofisticados. Verdade. OVNIs subaquáticos, encontros militares. Coulthart também abordou relatos de OVNIs subaquáticos, objetos submersos não identificados, os denominados usos, que supostamente foram registrados se movendo em velocidades extraordinárias abaixo da superfície do oceano. Ele citou o depoimento de militares e dados de rastreamento indicando objetos se movendo perto da velocidade do som debaixo d'água. É claro que um objeto submarino comum não faz isso. Um fenômeno altamente inexplicável pela física moderna ou sistemas de propulsão conhecidos. Agora que a coisa vai ficar quente de verdade. Influência política e potencial divulgação. Coulthart mencionou que o ex-senador Marcos Rubio, agora secretário de Estado, foi informado sobre programas de recuperação de OVNIs. Incrível! E quem será que informou Marcos Rubio sobre o programa de recuperação de OVNIs, ou seja, os programas de acesso especial que detém tecnologia reversa, que detém 152, se não me engano, acho que é esse mesmo número, 152 sites negros espalhados pelo mundo. Lembrando que tem várias franquias, inclusive uma delas se encontra no nosso país. É uma grande organização clandestina, ilegal, criminosa, como se fosse a máfia. Então, Marcos Rubio está a par de tudo. Quem informou? Quem? Não foi. Interessante. Não foi aqui. Quem foi? Quem será? Não foi o Raimundo Nonato, não foi, não. Foi o Dr. Steve Greer. E como a gente sabe disso? O Dr. Greer falou antes, ele anunciou, e o próprio Jake Barber, lembrando que o Jake Barber, ele é um denunciante da equipe do Dr. Greer, e ele afirmou na TV. Jake Barber se encontrou recentemente com Marcos Rubio. Então, por certo, esta é a origem da fonte da informação do Marcos Rubio, agora secretário de Estado escolhido por Trump. Contando sobre as suas histórias, Barber termina dizendo que a verdade vai prevalecer e diz: pelos frutos vos conhecereis. Maravilhoso, maravilhoso. Isso indica que altos funcionários do governo estão cientes de problemas e podem estar dispostos a pressionar por mais investigações e possível divulgação pública. Ou seja, Ross Coulthart, Dr. Steve Greer e o Jake Barber estão afirmando categoricamente que o secretário de Estado, bem próximo, braço direito do Trump, quer a divulgação a qualquer custo. Isto é simplesmente extraordinário. Lembrando que ele está recebendo boa informação. Como nós sabemos que ele está recebendo boa informação e não desinformação da contra-inteligência do Luiz Elizondo em companhia? Porque o Dr. Greer
antecipou isso, falou isso antes do Ross Contart. Ele falou, eu estou telefonando para o Marcos Rubio. Acho que foi no episódio 5, o Dr. Guri falou, eu acabei de falar com o Marcos Rubio sobre as ordens executivas, sobre os sites negros. Na sequência, o Jake Barber confirma. Então é realmente impressionante o que está sucedendo. Lembrando que o Dr. Guri já sabia da entrevista do Jake Barber no canal do Ross Contart, antes de ser anunciado pelo Ross Contart e a National News. Então, isso é uma prova cabal, irrefutável, que o Dr. Greer está se comunicando, sim, com o gabinete do Trump e, para ser mais preciso, com Marcos Rubio e Ana Paulina Luna, que coordena, está presidindo nesse momento a força-tarefa de desclassificação. Isto é simplesmente maravilhoso, é de arrepiar, porque está acontecendo diante dos nossos olhos. Meus amigos, pela primeira vez na história, nós temos um processo digno, autêntico, legítimo, contundente, que está conduzindo algo sério para que a revelação possa suceder ainda este ano. E se você duvida, eu vou trazer mais evidências. Segundo o Dr. Brown, prestem atenção. Isso, meus amigos, o Dr. Courtney Brown falou há 3 meses atrás. Isto é de arrepiar. Se você não está achando isso incrível, deveria achar. Porque é mais do que incrível. É sensacional. É mágico. É mágico. Não tenho palavras para descrever isso aqui. Meus amigos, vamos resgatar aqui e linkar os pontos. Há 2 meses atrás, então, há 2 meses atrás, foi em novembro que ele falou. O Trump nem era presidente, né? Ou seja, ele não tinha assumido o cargo, né? Tinha ganhado as eleições, mas não tinha assumido o cargo. Ok? Ninguém nem falava, nem cogitava a existência de Ana Paulina Luna e força-tarefa de desclassificação. Ok? Apesar que a desclassificação era uma promessa do Trump, mas a força-tarefa, ninguém nem sabia disso. E olha o que ele falou, presta atenção. Segundo o Dr. Brown, a divulgação começa com a verdade sobre JFK. Uau! Depois, a verdade sobre o evento 911 das Torres, né? Vocês sabem muito bem. E termina com a revelação dos extraterrestres e tecnologias suprimidas. As medfare, tecnologia livre, etc. Meus amigos, esse é o cronograma da desclassificação da Ana Paulina Luna. Quando eu vi isso, eu falei, eureka! Eu quase caí de costa, eu me arrepiei todo aqui na cadeira. O mundo precisa saber disso. Os meus seguidores precisam saber disso. Porque isso aqui não é muito mais do que um sinal. É muito mais do que um sinal. É a certeza que estamos no caminho certo e que as coisas estão acontecendo de verdade. Dr. Brown afirma que os pilares da sociedade na qual é formada a nossa prisão mental e social precisam ser demolidos para que sejamos libertos. Verdade. Aliás, meus amigos, todos os pilares da Deep State estão sucumbindo, estão desmoronando, caso vocês não estejam percebendo. Todos. A ONU Nulu está em xeque. As ONGs estão em xeque. A agenda está em xeque. Todas as agendas globalistas do Clean está em xeque. A agenda dos belicistas, das batalhas intermináveis, está em xeque. Ou seja, todos os pilares dessa matrix, dessa mentira, estão colapsando. Graças à gestão do Loirão. Graças ao Putin também, porque é um conjunto, é o Elãozinho, vários responsáveis. Não tem um único responsável. Pela primeira vez na história, nós estamos vendo a Deep State ser desafiada de verdade. É, desafiada de verdade. E o Loirão tá vindo como verdadeiro rolo compressor. Fantástico. Os escuros sabem controlar a sociedade de cima para baixo, mas não sabem controlar algo que vem de baixo para cima. Verdade, meus amigos, porque as operações, elas não são só de cima para baixo, mas de baixo para cima. Principalmente. E quem está propiciando isso, que não é visto nos bastidores, que não é visto na superfície, é visto apenas nos bastidores, ou seja, os desertores dos sites negros, esses corajosos, esses valentes,
é que estão fazendo a diferença de verdade. Se não fosse por eles, a gente gosta de falar muito do Elonzinho, a gente gosta de falar do Loirão, porque é visível. Esses estão na superfície, esses são perceptíveis, a gente sabe o que eles estão fazendo. Esses a nossa visão alcança. Agora, se não fosse por esses corajosos que estão atuando nos sites negros, nada disso, escreva o que eu estou falando, estaria acontecendo. Ana Paulina Luna liderará a força-tarefa para a desclassificação de registros de cancelamento de JFK e a lista de clientes do Epstein. Olha que interessante, mas muito mais que isso, claro. Exclusivo. Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, liderará uma nova força-tarefa focada na desclassificação de segredos federais, incluindo registros relacionados ao cancelamento do JFK, do senador Robert Kennedy, que é o pai do Robert Kennedy Jr., e do Martin Luther King, e outros documentos de interesse público sobre a Fox News Digital. O presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, republicano do Kentucky, nomeou Luna para presidir a força-tarefa sobre desclassificação de segredos federais. Interessante. Espera-se que Luna se concentre em examinar a desclassificação de materiais de interesse público, incluindo a lista de clientes de Epstein, arquivos relacionados ao evento 911. Eu vi isso, comecei a me arrepiar, doutor Brown, de fato tinha razão. E veja que ele fez isso, ele viu isso numa sessão de visão remota. A origem, vocês sabem do que aconteceu em 2020, naquele fatídico episódio que acometeu a humanidade, não preciso citar aqui, e termina com o quê? Com os OVNIs. É o cronograma que o Dr. Brown previu há 2 meses atrás e está acontecendo agora. Sensacional. Espetacular. Isso é muito mais que um sinal, é uma certeza que estamos no caminho certo. Isso é de arrepiar. Se você não está impressionado, deveria sim estar impressionado neste momento. Essa informação você só encontra aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, pelo menos no Brasil. A Fox News Digital soube que Comer e Luna estão enviando cartas às agências necessárias para dar início às investigações de desclassificação. E vejam, meus amigos, a Ana Paulina Luna vai assegurar, vai fiscalizar que as agências de inteligência, por isso que é muito importante o Kash Patel ser nomeado, não o único que não foi nomeado ainda, a Tulsi Gabbard já foi nomeada, o Robert Kennedy Jr. já foi nomeado, para supervisionar essas agências, principalmente as agências de inteligência. Lembrando que a amiga da Ana Paulina Luna, a amiga dela, Ana Paulina Luna não, da Tulsi Gabbard, já estou confundindo as coisas, a Tulsi Gabbard, a amiga dela é ex-agente da CIA, que é amiga conhecida do doutor Steve Greer, e está a par dos sites negros, está a par desse programa espúrio, dessa agência clandestina de programas de acesso especial que foi estabelecida lá atrás pelo lobby do Nelson Rockefeller junto com Allen Dulles, que formou a comissão especial dos Majestic 12, primeira formação lá em 1948, segunda formação em 1955. Desde então não se conhece mais o paradeiro deles, apesar de terem várias evidências de membros do Majestic 12, e eles mudam de nome também, porque eles também são conhecidos como Cavaleiros do Zodíaco. Bem interessante. Impressionante o que está acontecendo. Vamos linkar mais informações aqui. Fonte, Waps James. Altos funcionários da administração do Loirão, ou seja, a cúpula da administração do Loirão, estão levando as alegações dos denunciantes de OVNIs Jake Barber extremamente a sério. Jake Barber, denunciante da equipe dos 110 denunciantes, o primeiro que se apresentou, assim, formalmente, vamos colocar assim, porque o Jason Santos também faz parte da equipe do Dr. Greer, entre outros. Extremamente a sério, close contact a um alto grau de receptividade para ouvir suas alegações. Investigando-as adequadamente. Acho que estamos no início de uma longa revelação. Fantástico. Sensacional. Maravilhoso. E você quer mais evidências? Com certeza. Nós temos mais evidências para trazer para você.
Não queremos que tenha margem para dúvida. Aqui você tem certezas e não dúvidas. Post do Dr. Michael Salla, 16 de fevereiro de 2025. Ross Contart, tá aqui a fotinho dele para vocês. E assista o canal do Ross Contart. Nation News, Ross Contart, você acha fácil no YouTube. Muito bem. Ross Contart está correto. A combinação de DNI, diretora nacional de inteligência da recém-possada Tulsi Gabbard. Meu pai, isso aqui é de arrepiar. É a diretora nacional de inteligência, ou seja, supervisora das agências de 3 letras. Este é o cargo da Tulsi Gabbard. De apoio ao DOGE, do Elonzinho, investigando irregularidades financeiras, levará à exposição de muitos programas ligados a OVNIs, ou seja, aos sites negros. Quem falou isso, meus amigos? Meus amigos, vocês estão entendendo a dimensão disso, não. O Ross Contart falou isso na rede aberta de televisão. Só isso. Só isso. Fantástico. Maravilhoso. Isso é uma confirmação de tudo aquilo que eu tenho trazido para vocês durante anos. E eu me sinto realizado nesse momento. Porque, meus amigos, está acontecendo de verdade. Fantástico. Só não enxerga que não quer mesmo que eu vou fazer. Né? Que escolheu ficar na Matrix. Ser um alienado, infelizmente. Muitos programas legados de OVNIs que foram financiados ilegalmente. A divulgação está chegando. Ela está muito próxima mesmo. Nunca esteve tão próxima na história. Olha só essas palavras do Ross Contart. Transcrição para vocês, meus amigos. Prestem atenção. Para tudo que você está fazendo nesse momento. Escuta isso. Que vai valer cada segundo da sua vida. Presta atenção nisso aqui. Acho que NHI, os extraterrestres, tá? Inteligência não humana, seja lá o que forem, está estimulando a consciência da humanidade sobre si mesma. Que coisa sensacional. Sabe que, em outras palavras, vamos colocar a legenda aqui no que o Ross Contart está falando. As pessoas que estão entrando em contato com os extraterrestres através dessa aparição massiva de OVNIs estão modificando o corpo, a energia morfogenética do planeta. A consciência morfogenética do planeta e a humanidade está despertando. É isso que o Ross Contart falou na televisão. E acho que os chamados drones são parte disso. Verdade. Você está certo, Ross Contart. Eles fazem parte disso, porque grande parte desses drones, é claro que não todos, são provenientes das arcas. São provenientes da Federação Galáctica de Mundos. Perfeito, sensacional. São parte disso, não tudo. Mas parte disso, acho que o que está acontecendo, presta atenção, aqui é uma transcrição exata das palavras dele. Mas eu acho, um jornalista na televisão, acho que está acontecendo é que há um engajamento deliberado dos extraterrestres, NHI, com certeza. Pessoas, sabe, eles estão tentando estimular a consciência humana. Espetacular. Espetacular, é de arrepiar. E se você não está arrepiado, deveria estar, porque eu já li isso inúmeras vezes, compartilhei com a equipe de redação, e eu não consigo me deixar de me emocionar. Porque é sensacional. Continuando. E acho muito interessante o número de pessoas que conheço que de repente desenvolveram interesse no fenômeno depois de terem tido o quê? 1 ou 2 encontros anônimos estranhos. Sabe o que ele está falando? Olha, eu conheço muitas pessoas, muitos amigos, e eu entrevistei vários contatados, e as pessoas estão tendo contato com esses drones, estão tendo contato com essa aparição massiva de OVNIs, eles estão mudados, são outras pessoas. Eles têm uma nova percepção do mundo. Eles têm uma nova percepção da realidade. São pessoas que querem um encontro interplanetário. O grande encontro, o desembarque dos extraterrestres. E estamos, sim, modificando o campo morfogenético do planeta Terra. Incrível! É como se os NHI estivessem mostrando para as pessoas, fazendo um convite. Eu quero conversar com você. Vamos fazer amizade. Vamos criar um vínculo, uma relação, para que nós possamos nos apresentar,
para que haja, sim, a revelação, para que a humanidade tenha um mínimo de nível de consciência para esse grande contato. E pessoas simples, pessoas de todas as classes sociais, estão experimentando este contato. Fantástico! Pode estar errado, sabe? Apresse-me a acrescentar que é apenas uma especulação da minha parte. Não é uma especulação, não. É o seu eu superior, Ross Contact, falando com você na televisão. Você fugiu do roteiro. Meus amigos, o que é o mais impressionante é que o Ross Contact de repente fugiu do roteiro. Olha, é impressão minha, eu não sei. O que eu estou percebendo é que as pessoas, esses drones que estão aparecendo, esses OVNIs, eu já entrevistei vários contatados, pessoas que tiveram contato, eles são pessoas diferentes. Depois que elas tiveram esse contato, a sua vida mudou completamente. Eu estou percebendo isso, eles estão preparando, eles estão se comunicando telepaticamente com as pessoas. Maravilhoso. Agora, se você acha isso incrível, você não perde por esperar. Porque foi exatamente isso que o Dr. Courtney Brown profetizou há 2 meses atrás. Sensacional. Prestem atenção. Vai valer cada minuto da sua vida. Dr. Brown, presta atenção. Muito tempo antes de todos esses acontecimentos, todos esses fatos terem acontecido, estarem sucedendo. Dr. Brown instrui aqueles que observarem as naves para que não fiquem apenas registrando as naves. Não. Fique apenas registrando nos seus celulares. Não. É muito mais importante, vai além disso. Esse evento é muito mais significativo. Mas tente exercer comunicação com eles. Porque é isso que eles querem. Eles querem se comunicar com você. Acenando com as mãos. Pode acenar com as mãos. Eu estou aqui, oi. E acima de tudo, abra sua mente e peça, nesse momento, para eles falarem com você. E eles vão falar com você, telepaticamente. Este é o propósito. Meus amigos, o Ross Contact não conhece o Dr. Courtney Brown, com certeza eles não trocam figurinhas. Isso é simplesmente incrível. Incrível! Portanto, presta atenção. Estamos entrando no estágio da comunicação telepática. Depois que esse estágio terminar, eles irão se apresentar pessoalmente. Então, as naves que estão se apresentando, meus amigos, lembrando que o próprio Dr. Courtney Brown fala, eles estão aqui a todo momento. Mesmo que você não possa enxergar, tenha certeza que onde você está, na sala da sua casa, no seu carro, não sei, com seu celular, computador, não sei como você está me assistindo. Mas se você olhar para a janela a janela da sua casa, eles estão lá. Podem ter certeza. É que a maioria deles, o Dr. Courtney Brown fala, a maioria deles está transitando numa velocidade tão alta, 400 mil quilômetros por hora, que não dá para você registrar com um celular comum. Mas com uma câmera de 120 quadros por segundo é totalmente possível. E também com tecnologia de infravermelho. Que tenha que tenha mais esse componente, esse acessório, melhor dizendo. Sensacional. Sem falar de mecanismos mais sofisticados, mas eles estão aí. E eles estão se comunicando, esse é o objetivo. O objetivo deles não é aparecer para você falar, eu tirei uma foto, olha que foto legal. Não, é a comunicação. É a comunicação. O verdadeiro propósito é a comunicação telepática, para mudar o seu nível de consciência, para mudar a forma como você vê o mundo. Este é o verdadeiro propósito. Fantástico. Greer mandou seu relatório de 320 páginas. Está aqui o relatório para vocês. Diretamente para Ana Paulina Luna. Meus amigos, é de arrepiar. Porque o Dr. Greer mandou o relatório para Ana Paulina Luna antes dela ser nomeada pelo Trump como presidente da Força Tarefa. É sensacional. É muito sensacional. As peças se encaixam perfeitamente. Que é líder da Força Tarefa recentemente criada pela gestão Trump, expondo toda a verdade, a localização dos sites negros e os planos dos trevosos de engendrar uma false flag de invasão, distorcendo o caso dos OVNIs, de invasão alienígena. Então, hoje nós temos a certeza, pelo menos indícios fortíssimos, que a gestão do Loirão está a par de tudo.
Ou seja, eles sabem o que estão fazendo. São pessoas esclarecidas. Não é um bando ali de estambelhados. Não. Um bando ali que receberam desinformação do Lio Elizondo. Não. Pessoas realmente bem informadas. Fantástico. Aqui temos mais uma confirmação do que tratamos em live. Verdade. Trump e sua equipe estão se encontrando e negociando ordens executivas de operações junto ao Dr. Steve Greer. Por isso que o Dr. Steve Greer é tão perseguido. Ele vai ser muito perseguido ainda, pode ter certeza. Chapéu branco sempre será perseguido, porque é ele que está fazendo a diferença de verdade nesse momento. Queira você goste ou não. E sua equipe de denunciantes, sem falar dos desertores dos sites negros. Verdade. A grande questão é quais serão os próximos passos? Quais serão os próximos movimentos? Teremos uma ação de desclassificação e proteção dos denunciantes para a deserção em massa e exposição das empresas contratadas e os programas de acesso especial, os SAPs. É uma boa pergunta. Bom, parece que isso já começou com a força-tarefa da deputada Ana Paulina Luna. Ou teremos uma ação dos desertores de baixo para cima em ações militares do Serviço Secreto Espacial. Ou melhor, dos desertores dos sites negros. Ou ainda, quem sabe, uma ação simultânea que seria perfeitamente plausível. Eu fico com a última opção. Uma ação simultânea dos agentes dos sites negros, ou melhor, os desertores. Uma ação para realmente paralisar esses trevosos de baixo para cima, assim como ações como o do Elonzinho, do Doge, de cima para baixo. Fantástico, sensacional. Evidência que Lio Elizondo odeia Trump. Verdade. Ele é um falso, é um hipócrita. Presta atenção. É um oportunista. É isso que é o Lio Elizondo. Arthur Presley escreveu no dia 15 de fevereiro de 2025. Olá, Jack. Como eu disse no Twitter, não há uma única evidência irrefutável de que o Elizondo é um rino e que odeia o loirão. Mas há um monte de evidências circunstanciais. Por exemplo, há uma rede de marketing de superfãs de Lui no Twitter, que são assediadores cruéis e são todos malucos de esquerda. Interessante, as pessoas que gostam do Elizondo são todos pró-Kamala, pró-BD. Interessante. Além disso, se você olhar para quem trabalha para as ONGs, da qual ele faz parte, o App Disclosure Fund, muitos são ex-funcionários democratas ou conectados a empresas que trabalham para os democratas. Elizondo elogiou recentemente John Podesta, amiguinho do John Podesta. Mas ele quer se aproximar do loirão. Para quê? Para disseminar desinformação. Era o senhor que queria ser o chefe da força-tarefa, não é, Elizondo? Inclusive você se ofereceu, não, seria realmente a pessoa mais indicada para ocupar esse cargo. Mas graças aos céus você não foi nomeado, porque você é um falso, você é um desinformante, você é um agente da contra-inteligência. E quem informou isso? Dr. Steve Greer. Você foi desmascarado pelo Dr. Steve Greer há muito tempo. Ashton Forbes, 16 de setembro de 2024. Greer está absolutamente correto sobre Elizondo e muitos outros defensores da divulgação, entre aspas, porque na verdade eles querem a falsa divulgação, a false flag. Eles estão no bolso das agências de inteligência dos Estados Unidos. Eles estão palhando a narrativa de que não podemos ser nós e que não sabemos o que é. Em outras palavras, que os OVNIs são hostis e é uma questão de segurança nacional. Isso casa perfeitamente com a mentira, com o engodo, que os OVNIs são hostis e, obviamente, está tendo uma invasão fake. Estão entendendo? Este é o objetivo. Pois bem. Fenômeno de órbits no deserto durante séculos, as comunidades indígenas australianas falaram das luzes de Min-Min. É interessante. Então, os aborígenes ali da Austrália falam sobre luzes, orbes no céu há muito tempo. Fenômenos luminosos inexplicáveis que aparecem nas vastas paisagens abertas do Outback. Colonos europeus mais tarde documentaram ocorrências semelhantes, descrevendo objetos brilhantes pairando sobre o terreno, agora
Com a tecnologia moderna, os pesquisadores conseguiram capturar esses orbes em vídeo, fornecendo evidências tangíveis de sua existência. Eles foram capturados em vídeo recentemente. Um desses casos envolveu um cientista acompanhado no deserto usando uma câmera digital de infravermelho, que é a melhor de todas, com certeza o mesmo equipamento que utiliza o Dr. Courtney Brown, que é o melhor equipamento. Equipamento simples, é claro que não é tão barato assim, vamos convir aqui, né? Mas um equipamento assim que está ao alcance de pessoas comuns. Para escanear o céu noturno, a filmagem registrou um objeto semelhante a uma esfera movendo-se metodicamente pelo quadro, distinto dos reflexos da luz natural ou insetos, frequentemente confundidos com anomalias. O Dr. Morgan e sua equipe conduziram experimentos rigorosos para diferenciar esses orbes de fatores ambientais conhecidos, confirmando que objetos exibem um comportamento inconsistente com as explicações convencionais. Lembrando que esses orbes foram vistos perto da base de Pinnicap, que é exatamente o local onde os extraterrestres fake, seres sintéticos que se passam por greys, reptilianos e afins, são produzidos, segundo o Dr. Greer, e com testemunhas militares. O Dr. Greer não fala isso porque ele acha que é, né? Ele tem testemunhas, 3 testemunhas, que trabalharam nessa base, que confirmam que ali eram produzidos seres sintéticos que se passam por alienígenas. Agora nós temos aqui várias possibilidades. Eu não acredito que seja uma operação psicológica fomentada pelos escuros, apesar que não podemos descartar essa possibilidade. Mas talvez também as sondas das arcas estejam ali monitorando essas atividades, porque é a função delas. Segundo o próprio JP, a função das sondas das arcas, que são esféricas, que têm essa característica, porém prateadas, sem falar das sondas também da Federação Galáctica de Mundos, é monitorar e ver, receber, coletar dados sobre o que os escuros estão tramando. Então também é perfeitamente plausível acreditar que esses orbes que estão ali aparecendo, sobrevoando esta área, no deserto, próximo a esta instalação militar, sejam oriundos, tenham a sua origem na Federação Galáctica de Mundos ou das Arcas. Recordando aqui, meus amigos, Pinnicap é uma base de vigilância de sinais de inteligência e comunicação por satélite, localizado na Austrália, que é gerida em conjunto pelos Estados Unidos e pela Austrália. Interessante. O Dr. Greer esteve nessa base. Ele esteve lá, mais longe, e pôde averiguar por testemunhas e dados que registrou que nesse local são produzidas criaturas sintéticas, usadas nas abduções pelo mundo que se passam por alienígenas. Essa agenda foi orquestrada nos anos 60 e perdura até hoje, numa operação psicológica. É para colocar na mente das pessoas: os extraterrestres são maus, os extraterrestres abduzem pessoas, os extraterrestres são malvadões, os extraterrestres mutilam gado. E as pessoas, obviamente, quando aparecer um monte de OVNIs por aí, porque é isso que eles querem, todo mundo vai olhar para o céu e dizer: vão sair correndo, vão ter medo. Claro, porque eles foram doutrinados em operações psicológicas de terror, de pavor, sem falar da Operação Prata, no final dos anos 70. Mais recentemente, a aparição de seres extraterrestres no Peru, onde hostilizaram o povo Iquitu. Isso nada mais é que uma operação psicológica para a demonização dos extraterrestres e uma preparação para false flag. Sem falar que também é usado para comércio de substâncias ilícitas, verdade. O Michael Herrera que o diga, que também é denunciante, né? Pois bem, e o comércio de pessoas, como denunciado pelo ex-fuzileiro naval Michael Herrera. Pois bem, é o álibi perfeito, um álibi perfeito para você cometer crimes e não estar sob escrutínio da justiça. Mesmo porque, oficialmente, disco voador não existe. O Ministério Global de Orbes semelhantes foram registrados em outras partes do mundo, particularmente nos Estados Unidos, onde zonas militares de alta segurança também relataram atividades aéreas inexplicáveis. E sugerem um padrão global potencial, levando mais questões sobre o que esses orbes podem ser e por que eles aparecem em locais específicos. Sensacional. Dr. Steve Greer, com toda a desinformação atual sobre o assunto OVNI e extraterrestre,
É importante enfatizar novamente algumas coisas. Primeiro, ETs não são demônios, verdade. O Luiz Elizondo, numa entrevista, ele sugeriu até que os extraterrestres seriam seres extradimensionais e que, na verdade, eles seriam demônios. Existem muitas igrejas hoje, meus amigos, pregando que os extraterrestres são demônios. ETs são seres biológicos de outros planetas, verdade. 2, nós temos OVNIs feitos pelo homem. Verdade, pela Lockheed Martin, as empresas Raytheon, Northrop Grumman e empresas contratadas. Tem feito engenharia reversa de naves extraterrestres desde meados de 1900. Verdade, meus amigos. Desde 1900 já existem projetos de engenharia reversa de naves e programas classificados. Se vocês quiserem, eu posso mostrar todos eles. Na verdade, até antes disso, existem evidências que até antes, já no século XIX, já haviam programas classificados de produção de naves de engenharia reversa. 3, ETs não são uma ameaça à humanidade. Eles pacientemente não nos atacaram, embora tenham tecnologia superior e nós os tenhamos atacado. Verdade. Existem inúmeras evidências. Pura verdade aqui apresentada pelo Dr. Steve Greer. Fantástico. Lembrando, meus amigos, que segundo o Dr. Steve Greer, extraterrestres hostis existem, só que eles vêm de outra dimensão. E eles não entram aqui fisicamente, biologicamente, segundo o Dr. Steve Greer. Isso faz muito sentido, porque se extraterrestres biológicos pudessem adentrar na nossa atmosfera, eles não necessitariam abater 122 OVNIs que foram registrados na história para obter tecnologia reversa. Esses extraterrestres negativos simplesmente entregariam a sua tecnologia para os negativos. Então, segundo o Dr. Greer, os reptilianos, por exemplo, o Pindar. O Pindar era um reptiliano negativo que se manifestava no Barão de Rothschild. Ele se manifestava o quê? Como uma espécie de espírito, como se fosse uma entidade espiritual. É uma incorporação. Então ele mudava o aspecto dos olhos, da cabeça, dos membros. Então era uma entidade o quê? Extradimensional, negativa, que atuou, que atuava ou atua ainda no nosso mundo. Agora, os seres físicos que visitaram o nosso mundo, segundo o Dr. Greer, pelo menos recentemente, desde a década de 40, são sim positivos. Então, a comitiva do Eisenhower, que recebeu extraterrestres negativos após a comitiva inicial, que recebeu extraterrestres positivos no ano de 1954, com várias testemunhas, inclusive, o próprio Gerald Light, que era um médium que fez essa intermediação telepática com a comissão do Eisenhower, 2 anos mais tarde, não teve uma nave que pousou. Veja, não tem nenhum registro de uma nave que pousou com extraterrestres negativos. Na verdade, eles abriram um portal. Foi um portal que eles abriram aonde seres extradimensionais negativos vieram para a nossa realidade. E conversaram com a administração Eisenhower, pelas costas. Porque, na verdade, o Eisenhower não tinha o que fazer. Ele tinha um tratado, já tinha sido estabelecido entre os Majestic 12 e essas entidades negativas, que não são entidades físicas. Isso é bem interessante, porque se você for linkar isso com a informação do Projeto Montauk, todos os seres negativos que eram invocados no Projeto Montauk, que era um projeto psíquico, todos, se você pode pegar o registro do Preston Nicho, Andrew Basiago, Stuart Swindon, eram seres de outra dimensão. Seres de outra dimensão, que poderiam até se manifestar fisicamente aqui temporariamente. Mas são seres, sim, extradimensionais. E se você pegar, por exemplo, a informação do Ginza, os Ginza, que são um dos cabeças, que eram os mentores da Cabal, que são os mentores, que também eram conhecidos como arcontes, mas no caso, pelo gnosticismo, pelo gnosticismo, também é lógico que a informação tem que ser atualizada. São os Ginza, que são extraterrestres de capuz. São também seres extradimensionais não físicos, negativos que vêm de mundo, são oriundos de mundo paralelo. Então essa hipótese é perfeitamente plausível, sem falar que existem inúmeros registros de toda a história, encaixa perfeitamente nessa narrativa do Dr. Steve Greer, porque o Dr. Steve Greer, ele não vem com lero-lero, ele vem com provas. Por isso que eu admiro tanto o Dr. Steve Greer. Falando de Projeto Montauk, eu tenho um especial mostrando como esses agentes psíquicos entravam em contato com esses seres extraterrestres negativos, tá, meus amigos? Mais pra frente a gente vai trazer especial para vocês, porque é um combo de informações interessantíssimas. Dando continuidade.
O choque de realidade Loirão chega de viagens gratuitas para a Europa. É verdade, meus amigos. Por exemplo, o Barão de Rothschild, todas as vezes que os negativos manifestaram extraterrestres negativos, foi através de incorporação. Então, eles são seres espirituais negativos, ou melhor, seres extradimensionais. Eu falo espiritual porque é uma forma simples de você retratar isso. Então, eles abrem um portal dimensional, um portal, tá? Um portal aonde esses seres chegam ao nosso mundo. Era assim que era feito os acordos, era assim que eles tinham a assessoria dos extraterrestres negativos. Hoje, nem isso eles conseguem mais. Para nossa alegria, porque os portais foram todos fechados. Ok? Muito bem. É como eu falei, eu estou só citando isso, não tem como dar todos os detalhes. Eu preciso fazer um especial para apresentar todos os detalhes, porque eu tenho certeza que vai ter muita dúvida com relação a isso. Tá ok. Choque de realidade. Loirão chega de viagens gratuitas para a Europa. Loirão estrangulou e humilhou a Europa, levando seus líderes a um estado de desespero existencial, relata a Axios. Suas últimas ações, pressionar por negociações diretas com o urso, desafia a carona da OTAN em impor tarifas sobre 600 bilhões em produtos da União Europeia, deixaram os líderes europeus abalados. Ou melhor, com as mãos atadas. Todos os globalistas perderam o seu meio de ação. Fantástico, ficaram totalmente neutralizados. Fantástico. A popularidade do presidente dos Estados Unidos, Loirão, está de verdade, está aumentando cada vez mais, num ritmo vertiginoso. Diz aqui fonte ABC News. 63% querem apenas dois... porque só existe mesmo, né? Biologicamente, apenas dois sexos, sejam reconhecidos. 60% apoiam a deportação de imigrantes ilegais. Isso não tem nada a ver com a opção sexual. A opção sexual é uma coisa, agora, sexo biológico é outra, né? Eu sempre entendi isso, aliás, a própria realidade empírica demonstra isso. 60% da volta à expansão da produção de petróleo e gás. 59% são a favor de uma declaração de emergência na fronteira sul. Parece que os americanos estão mostrando que não estão exatamente entusiasmados com todas as ações do governo anterior, Biden em companhia, fonte Sputnik Internacional. Isto é bem interessante porque todas essas pautas que eu estou mostrando aqui para vocês, tudo aquilo que o Loirão defende, o Putin defende também, coincidentemente. Então, o Putin e o Trump têm muito mais em comum do que desafetos entre eles. Muito mais. Porque toda a agenda do Putin é a mesma agenda do Trump. Só não enxerga isso quem não quer. Então, o Loirão tem muito mais em comum com a Rússia do que com a União Europeia, por exemplo, e o Brasil. É fato. Então, a política interna do Putin, principalmente com a questão social, é a mesma, é idêntico. Eles estão totalmente alinhados, alinhadinhos. Loirão pode vir ao urso quando quiser, porta-voz do Kremlin. Aliás, já está lá, tá, meus amigos? Já assiste um tratado para essa negociação, já começou. O Marcos Rubio já teve um encontro com a delegação do urso, do Sergei Lavrov, na Arábia Saudita. Presidido aqui, está intermediando isso, é o príncipe Salman. Fantástico, isso já está acontecendo. A história da USAID é muito pior do que qualquer um pode imaginar. Graças a Deus pelas mídias sociais, Joe Rogan e Mike Banks, por exemplo, isso tão amplamente, conseguiram expor isso tão amplamente. São organizações como essas que começam batalhas e as pessoas se perguntam por que seu país está repetidamente em desacordo com o outro. Qual é a origem? Por que surgiu essa desavença? Agora a gente já sabe o que é. A maior parte disso é orquestrado por organizações clandestinas e agentes secretos. Organizações clandestinas, interessante. Sites negros, John Rogan. O John Rogan tá chegando lá, John Rogan, tá ficando quente. De verdade, tá ficando quente, as pessoas estão percebendo. Aos poucos, é claro que não de forma formal, mas aos poucos os sites negros e os Majestic 12 estão sendo expostos. Isto é sensacional. Washington DC em modo de derretimento completo. Aqui, Elonzinho com seu cachorrinho, aqui, caçador, o farejador, o grande farejador. Desde que o DOGE, Departamento de Exame Governamental, começou a farejar agências governamentais, algo hilário aconteceu. Algo bem hilário, bem inusitado, para dizer o mínimo. Pesquisas do Google em Washington DC explodiram para... Meus amigos, depois que o Elonzinho está presidindo aqui o DOGE, Departamento de Exame Governamental de Eficiência, eficiência governamental,
Olha o que aconteceu. Pesquisas do Google que explodiram. Olha só, aqui. Contas bancárias suíças, mas tipo secreta. O pessoal quer fugir pela tangente, né? Como abrir um banco offshore em 3 da manhã? Para lá, interessante isso, essas buscas. Essas buscas estão aumentando, estão se multiplicando no Google. E é claro que é uma coincidência, lógico que não. Aqui, a maneira mais rápida de transferir dinheiro antes da auditoria. Que coisa. Todo mundo fugindo, como ratos do porão. Que você precisa de um passaporte para Ilhas Caimã, perguntado por um amigo. Que coisa. Gente, eles estão se esforçando. As mesmas pessoas que nos disseram, confie no sistema, agora estão suando como um político em um teste de polígrafo. Verdade. Verdade. Confie no sistema, confie no governo, confie nas autoridades constituídas. Pois bem, né? A gente até confia nas autoridades constituídas. O problema é que existe um governo paralelo e esse governo paralelo está sendo exposto. Existe uma DS e uma DS mais profunda. E essas operações estão começando de cima para baixo e de baixo para cima. E tem que ser feito assim mesmo. Se as operações fossem feitas apenas de cima para baixo, meus amigos, eles jamais chegariam nos Majestic 12. Eles poderiam fazer alguma coisa, poderiam elucidar alguma coisa, fazer alguma faxina, mas efetivamente eles não iriam chegar na raiz do problema. Esta que é a verdade. Russia Today. Próxima negócio. Porque assim, não adianta você tirar os tentáculos se você não chega na cabeça do povo. Não adianta. Não adianta nada. Ele vai formar novos tentáculos com o tempo e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, é simplesmente enxugar gelo. Perda de tempo total. Russia Today. Próximas negociações entre Estados Unidos e URSS e Arábia Saudita. O que sabemos até agora? Próximas negociações que já estão acontecendo, meus amigos. E, a partir do momento que a delegação dos Estados Unidos marcou para se encontrar com a delegação do URSS, quem iria intermediar essa negociação seria a Arábia Saudita, do príncipe Salman, o Manuelzinho ficou indignado, porque ele é um belicista, assim como todos os líderes da União Europeia. Todos não, claro que tem exceção. Tem o Viktor Orbán, tem também o presidente da Eslováquia, que o Robert Fico, que são poucos, a maioria ali tudo em conluio com o globalismo. Poucas exceções. O Manuelzinho ficou indignado. Não, como assim? A gente tem que continuar, eu sou belicista, guerras intermináveis para sempre. Quanto mais pessoas desencarnarem, melhor. Mais cortina de fumaça, mais barbaridades, mais pequeninos desaparecidos, mais comércio de substâncias ilícitas, mais dinheiro desviado, e esse processo não pode parar, porque é muito lucrativo, não é verdade, senhor Manuelzinho? E o senhor não quer que isso pare, obviamente, sem falar que a batalha terminando, o Zé cai, automaticamente ele será deposto. Aliás, a única coisa que segura o Zelensky no poder, na atualidade, são as batalhas intermináveis. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, vai ter eleições na Ucrânia. Aliás, isso é uma reivindicação do próprio Marcos Rubio, do governo e a delegação americana, e ele será deposto e exposto automaticamente. Ele está lá simplesmente porque ele está usando a lei marcial, que foi promulgada, né, por causa da guerra, mas o seu cargo expirou desde março do ano passado. Que coisa, né? Que coisa. A União Europeia não vai... Meus amigos, já passou vergonha com o Didi Vence, que esteve na Alemanha, que é onde colocou esses senhores nos seus devidos lugares. Foi vexatório. Dizendo o seguinte, o verdadeiro inimigo está aqui. O verdadeiro inimigo é o Estado profundo da Alemanha. O verdadeiro inimigo é o Estado profundo da França. Não é o urso. Vocês gostam de criar inimigos externos para esconder o verdadeiro problema que assola a população da União Europeia, que são esses líderes globalistas. E de vez foi realmente muito corajoso. E agora eles estão assim perplexos, porque eles não querem que essa batalha termine. É impressionante. E falando nisso, meus amigos, denunciantes uzantiano desencarna em explosão de carro após expor rede de comércio de pequenos. O MI5 está informando. Que coisa, Serviço Secreto Britânico.
um denunciante que expor essa atrocidade. Aliás, já havia muitas denúncias, eu já trouxe aqui para vocês inúmeras denúncias relacionadas a isso, e ele desencarnou convenientemente. Um agente do Serviço Secreto usantiano que denunciou o comércio de pequeninos na Usantia para o Reino Unido foi desencarnado em uma explosão de carro. Segundo o agente, foi alvo de um ataque separado, ficou ferido, mas sobreviveu, causando choque entre aqueles que trabalham para expor essas redes sombrias. Luiz Gunn, ex-deputado Andrew Bride, alertaram sobre o caso. O M5 foi informado, eles sabiam dos riscos e eles não tomaram as medidas cabíveis para evitar esse desencarne. Interessante, isso me cheira até a cumplicidade, quem sabe? Lógico que eu não posso afirmar isso, mas está bem estranho. Agiram adequadamente? Uma ótima pergunta também. Ou essa informação foi ignorada? Eu acho que eu fico com a terceira opção. Mas aqui é só uma opinião mesmo. A verdade pode ser perigosa. Alguns fazem de tudo para mantê-la oculta. Mas vai ficar oculta por pouco tempo. Porque os dias do Zé estão acabados. Pois bem. O que significa? O que isso significa? Denunciantes arriscam tudo para revelar redes do crime poderosas. Verdade. São os verdadeiros corajosos, meus amigos, que não serão esquecidos. Estamos realmente numa guerra velada, de quinta geração. A extensão do comércio de pequenos pode ser mais grave do que pensa publicamente. O M5 deve esclarecer o que sabiam e por que não preveniram. A verdade está vindo à tona e as elites estão preocupadas. A justiça precisa ser feita, o mundo está observando. Pois bem. Meus amigos, aqui, notícias do filhinho mais novo, caçulinha, do Loirão. É interessante, apesar que tem um mais novo ainda, que é bebê. Um dos caçulas aqui, do Loirão. Ele é responsável pela... Ela é responsável pelos laboratórios bio, lá da Usantia, dos Estados Unidos, da Usantia. Quem é? Quem será? É a Joana Hiltra. Você conhece ela? É a chefe do escritório da DTRA, na Embaixada dos Estados Unidos, em Kiev. Lembre-se do nome dela, marca o nome dela, ela vai se tornar muito notável em breve. Olha só, logo, logo todo mundo vai conhecer o seu nome. Que coisa, hein? Porque será um verdadeiro escândalo. Não colou. Shadow West, 16 de fevereiro de 2025. Loirão acaba de desmentir a teoria constipatória de Zé, que eu tô falando constipatória de propósito, caso você seja novo no canal, sobre o urso lançar uma invasão em grande escala nos países da OTAN. Loirão declarou que não concorda com Zé, nem um pouco. Você tá blefando, isso é uma mentira, né? É fake news, Zé. Zelensky alegou possuir informações indicando que 150 mil soldados russos estavam na Bielorrússia preparando para invadir. Claro que não. Você quer um motivo para continuar a batalha interminável, porque você não quer que a batalha termine, assim como seus amiguinhos da União Europeia. Pois bem. E falando, meus amigos, em delegação dos Estados Unidos, está aqui. Conversa bem-sucedida entre Estados Unidos e Rússia conclui após mais de 4 horas sem representantes da Usantia e da União Europeia. E por que não foram convidados representantes da União Europeia e da Usantia? Porque eles simplesmente não querem promover a paz. Quem quer a paz é a Rússia. Quem quer a paz é os Estados Unidos. Por isso que Estados Unidos e representantes do urso estão conversando. Porque ambos querem a mesma coisa. Agora, Manuelzinho quer tumultuar. Ele quer uma desculpa para continuar a batalha interminável. O Zé tem motivos de sobra para querer essa batalha interminável. Mas os dois grandes players que podem realmente ditar o rumo esses dois, Estados Unidos e Rússia. Porque a Usantia é um país falido, demolido, não tem peso nenhum, ou seja, está totalmente arrasado. Tem um presidente ilegítimo, que é o Zé, sem falar da corrupção, país totalmente corrupto, com várias acusações gravíssimas que serão apuradas, obviamente, não tem legitimidade para exigir absolutamente nada. Em outras palavras, antiglobalistas não negocia com globalista. Não se sentam à mesma mesa, caso vocês não tenham percebido isso. São pessoas não gratas. Não gratas. Manuelzinho, pessoa não grata. O chanceler alemão, pessoa não grata para os Estados Unidos, assim como para a Rússia, ou melhor, para todos aqueles que são antiglobalistas.
Não são bem-vindos mesmo. No entanto, o presidente dos Antillas foi afastado, assim como aliados europeus. E eles deram piti, criaram até uma comissão especial, não, porque a União Europeia precisava participar, não, das negociações. Vocês não querem negociar, esse que é o problema. Vocês não querem recorrer à via diplomática. Vocês querem simplesmente fustigar mais batalha interminável. Ambos os lados, a delegação do URSS, assim como dos Estados Unidos, disseram que estão ansiosos para que a reunião abra caminho para a cúpula bilateral em um futuro próximo entre os presidentes Loirão e Putin. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marcos Rubio, emitiu uma declaração após a reunião que, curiosamente, inclui um acordo para eleições a serem realizadas na Usântia. Aliás, não é um pedido, é uma ordem. Vai ser feito e ponto final. O que o Zé certamente não vai gostar, é claro. E provavelmente não concordará, dado que ele também argumentou recentemente que a lei marcial impede isso, de acordo com o que foi acordado com a base da leitura de Rubio. Os dois lados concordam em perseguir 3 objetivos gerais: permitir o retorno pessoal das embaixadas de Washington e Moscou, estabelecer equipes de alto nível para apoiar negociações de paz na Usântia, aqui Usântia estamos falando de propósito também, e 3, explorar relações mais estreitas e restaurar a cooperação econômica entre Estados Unidos e o URSS. Rubio enfatizou que qualquer acordo deve ser aceitável para a Águia, o URSS, a Usântia e a Europa. O plano tem 3 etapas: um cessar-fogo, eleições na Usântia, porque o Zé tem que ser deposto, e a assinatura de um acordo final, definitivo, dando cabo a esta batalha para sempre. De acordo com o repórter da Fox, Jacques Henry, do ex, Sergei Lavrov disse: concordamos em um mecanismo para uma solução para o conflito na Usântia. Será formado em um futuro próximo, e embaixadores serão nomeados o mais rápido possível para liderar estes esforços. Sensacional, maravilhoso, mais uma promessa cumprida aqui do Loirão a caminho. Maravilhoso. E falando nisso, meus amigos, últimas notícias. O Departamento de Eficiência Governamental, no caso, presidido pelo Elonzinho, o Doge, descobre que 4,7 trilhões, não é bilhões não, tá? É trilhões, em pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos não podem ser rastreados. Aí é complicado, né? Receita Federal, você tem quase 5 trilhões de dólares que ninguém sabe para onde vai. Mas descobriram. E parece que os vampiros existem de verdade. Parece que aquele filme, O Crepúsculo, não é apenas uma mera ficção, não. Isso realmente acontece no mundo real. Fez uma postagem aqui, o Elonzinho, é claro, sendo irônico, porque é um verdadeiro absurdo. Não se trata mais de desvio de dinheiro e corrupção, meus amigos. Existem 2 orçamentos nos Estados Unidos. Um do Estado de Direito e outro do Estado paralelo, que é o Estado profundo. Ou melhor, os Majestic, presidido pelos Majestic 12. Impressionante, está cada vez mais explícito. Lembrando aqui, mapa de instalações. Para onde vai esse dinheiro? 4,7 trilhões de dólares. Para onde vai o dinheiro que não foi contabilizado do Pentágono? Cerca de 24 trilhões de dólares. Vai para aqui, meus amigos. Os sites negros. Mapa de instalações militares nos Estados Unidos, onde ocorrem operações legais. Cada pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui nos Estados Unidos é uma base underground. E aqui não é especulação, tá? Não é postagem que sem fonte. O Dr. Greer tem a localização exata, as entradas, tá? As entradas para esses sites negros, sem falar que grande parte desses sites negros ele também tem denunciantes e testemunhas da sua localização. O Dr. Greer já esteve pessoalmente num site negro desertor. Ele entrou lá dentro, porque existem sites negros que já desertaram totalmente, 100%, e hoje fazem parte da Aliança da Terra. Mas, obviamente, que existe muito para ser ainda desmantelado. É uma grande estrutura de poder. E ali, meus amigos, existem cidades inteiras. Nesses locais existem o quê? Túneis, e cada ponto é ligado por túneis um ao outro. Lembrando que isso é só nos Estados Unidos. Porque este aparato, essa parafernália, simplesmente ocupa o mundo inteiro. Tem ramificações no mundo inteiro. Como verdadeiras franquias. Tem no Brasil,
Tem na Europa, é claro, na Austrália, na África também, existem sites negros. Na Argentina também tem site negro. Então, Venezuela, todas as partes do mundo, meus amigos, existem esses sites. Canadá também, México, é uma verdadeira rede. E eles transitam através de um sistema de maglev, subterrâneo. Isso é uma estrutura que, vamos convir aqui, custa muito caro, mas muito caro mesmo. Lembrando que é o dinheiro suficiente. Se esse dinheiro fosse revertido para a sociedade, seria o suficiente para acabar com a fome durante 700 anos, por quase 1000 anos. Nós poderíamos dar comida, café da manhã, almoço e janta para cada cidadão do mundo durante 700 anos. Isto é um verdadeiro absurdo. Esse é o maior escândalo dos escândalos que vocês possam imaginar. Então, quando a gente fala do escândalo do Pentágono, quando a gente fala do escândalo da Receita Federal dos Estados Unidos, bom frisar aqui, do USAID, né, que está sendo exposta agora, para onde que todo esse dinheiro? É claro que vai para as instituições da superfície também, para ONGs, né, para manipular governos e instituições para a agenda globalista. Mas a maior parte do bolo, ou da fatia, é para sustentar esta rede espúria que trabalha no mundo underground. E o que eles fazem ali? Está aqui, meus amigos, crimes cometidos por projetos secretos ilegais relacionados a obras. Todo esse dinheiro vai para quê? Vai para isso aqui. Traição contra os Estados Unidos, cancelamento de pessoas, cancelamento em massa, verdade, tortura, sequestro e abdução, fraude de fundos do governo, que tá, aliás, o Elonzinho já está desacobertando isso já está acontecendo. Fraudes dos fundos privados também já está sendo já está sendo desacobertado pelo Elonzinho, está sendo exposto pelo Elonzinho. Fraude bancária, daqui a pouco vai chegar no Fed. Lavagem de dinheiro, vigilância ilegal. Lembra do Edward Snowden, por isso que ele vai ser liberto e vai ser tido como herói nacional. Insubordinação, insurreição contra os Estados Unidos, falsa prisão, intimidação de testemunhas denunciantes, roubo de propriedade intelectual, ou seja, das patentes que foram retidas, que poderiam até levar a energia livre desde o tempo do Tesla, invasão, roubo, enquadramento de pessoas inocentes, corrupção governamental, chantagem, suborno, uso ilegal do governo e propriedades militares e muito mais. Dr. Gray conta que as pirâmides do Egito não foram construídas pelos extraterrestres. Não. Mas sim utilizando tecnologia avançada que foi perdida com o tempo. Várias civilizações possuem essas tecnologias. Inclusive, foi relatada no Mahabharata sobre as Vimanas hindu. Então, as Vimanas, que seriam máquinas voadoras fantásticas, que são retratadas no Mahabharata. Livro de Vedas hindu, etc. As grandes monolitos de Baalbek, no Líbano. Lembrando que hoje nem os maiores guindastes do mundo, os mais sofisticados, os mais tecnológicos, têm capacidade de mover um monolito desse. No entanto, eles foram movidos. E até hoje isso é um mistério, totalmente inexplicável. O maior monolito de Baalbek pesa 800 toneladas. E outro monolito descoberto na década de 1990 pesa 1.242 toneladas. Não existe guindaste no mundo que possa, hoje, na idade moderna, que possa arrastar ou mover um monolito desse. No entanto, no passado, muito longínquo, esses monolitos se locomoveram. Eles se moviam do ponto A para o ponto B. Como que eles faziam isso? Isso é um mistério. Isso é mais uma prova, uma evidência que sim, os antigos tinham tecnologia avançada. Bem interessante. Aliás, existem vários indícios. Falando em pedra, monolito gigante que pode ser movido de um lugar para o outro, sem o auxílio de um guindaste, isso já existe, meus amigos, no Serviço Secreto Espacial, denunciado pelo DC Long, testemunha militar. Na verdade, grande parte da tecnologia que nós temos, que é escondida, escondida a 7 chaves nos porões do Serviço Secreto Espacial, são tecnologias que já existiam em tempos imemoráveis. Interessante. Estão ressurgindo novamente. Granito pairando no ar, tecnologia antigravidade. Veja que era um granito de toneladas.
e usando tecnologia do som, vibração do som. Lembrando que a vibração do som também é um dos princípios no qual opera as MedBed. Interessante. Então, utilizando frequência sonora, eles conseguiam fazer levitar um grande monolito. Eu acho que foi assim que eles construíram as pirâmides, foi assim que eles moveram as grandes monolitos de Baalbek no Líbano, por exemplo. Com certeza. Isso aqui, esse denunciante esteve nessa instalação e viu isso pessoalmente, ou seja, uma testemunha de primeira mão, lá no Fort Bragg, em 2010. E ele prestou o seu testemunho no ano de 2023, no Disclosure 2.0, presidido pelo Dr. Steve Greer. O Michael Cremo, grande Michael Cremo, é investigador, arqueólogo, fala sobre os cristãos maronitas, e confirmam que a construção original de Baalbek foi construída por Caim. Interessante. Baalbek foi uma das primeiras estruturas construídas no planeta. Interessante. Um tempo ainda que eles tinham resquícios, vestígios de tecnologia superior do tempo da Atlântida, que obviamente se perdeu. Maior pedra esculpida já descoberta, quem a construiu? Seu peso é estimado em 1.650 toneladas e possui 19,6 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5,5 metros de altura. Aqui tem até um ser humano, aqui olha o tamanho desse monolito, meus amigos, é realmente gigantesco. Os romanos antigos se apoderaram dos portais dos druidas em Stonehenge e tinha um portal também em Baalbek. Baalbek também tinha um portal. E, na verdade, esses grandes monolitos eram utilizados para criarem portais aonde seres de outras dimensões poderiam adentrar aqui na nossa realidade, para fazer contato e obter, obviamente, informações privilegiadas. Por dentro, os monolitos de Baalbek são compostos por cristais de quartzo. Que coisa incrível! Então, nesse monolito gigante, colossal, no seu interior, você vai encontrar cristais de quartzo. Interessante. Por fora parece pedra, mas por dentro é cristal puro. Era uma forma, meus amigos, de criar um portal utilizando esses cristais e esses mesmos monolitos, uma tecnologia antiga perdida. Celtas tinham conhecimento dos portais estelares naturais e os romanos eram um braço da cabal antiga. Verdade. Os escuros, eles se apoderaram principalmente da classe sacerdotal de todos os povos antigos, e isso continuou, claro, no Vaticano até os dias atuais. O Código da Vinci faz menção das linhas-lei. Para quem não sabe, esse livro icônico, foi feito até filme, o Código da Vinci, cita as linhas-lei. Que interessante, que já era conhecida pelos antigos, sem falar que o próprio Pitágoras já citou as linhas-lei. Interessante. O primeiro viajante do tempo, SSP, o Serviço Secreto Espacial, isso na antiguidade, nos primórdios dos tempos, os primeiros viajantes do tempo. A gente fala do projeto Pegasus, do Andrew Basiago, Stuart Swidlon, entre outros. O projeto Pegasus, que era uma derivação do projeto Montauk, a gente pensa que é algo lá dos anos 60, dos anos 60. Não, isso já existia desde a antiguidade. Utilizavam locais sagrados, como Stonehenge, na Inglaterra, e procuraram projetar a consciência para fora do corpo, ou seja, utilizando a própria tecnologia de consciência. Nesse estado, viajavam no tempo, utilizando portais naturais, assumindo corpos de um vadio, fraco, de sentidos e de livre-arbítrio, iriam usar o corpo daquela pessoa como um fantoche. Olha que interessante, eles usavam esses locais sagrados de linha-lei, bom salientar que nessas construções são pontos onde se cruzam linhas-lei, ou seja, pontos energéticos do planeta Terra, que são verdadeiros portais, tanto é que os rituais da sociedade Vril, dos rituais do culto de Babalon, o culto Telema, do Aleister Crowley, eles faziam rituais e orgias bem nesses pontos de linha-lei. E eles gostavam muito também de conjunção planetária. Então, eles usavam a conjunção planetária, mais portais, mais locais de linha-lei, pontos importantes de linha-lei, para criar esses rituais.
Eles conseguiam construir uma ponte elevadíssima, onde conseguiam até mesmo invocar OVNIs e trazer para a nossa realidade, ou seja, entidades extradimensionais. Era assim que a Maria Orsic e companhia conseguiu ter contato com o povo de Aldebaran, que deu início ao serviço secreto espacial alemão. Pois bem. No filme Matrix, agentes podiam assumir o corpo de alguém da Matrix, em particular com o livre-arbítrio suprimido. Isso aqui é um ótimo exemplo. Então, o que eles faziam? Eles usavam esses pontos, eles conseguiam viajar, projetar a sua consciência, por exemplo, para o ano de 2020, estou dando um exemplo aqui, lá do século, sei lá, no ano 100 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, eles conseguiam projetar a sua consciência para o futuro, em visão remota isso é perfeitamente possível, a gente sabe disso. E aí eles usam uma pessoa, um andarilho, alguém que, sabe, totalmente alienado. Aí não é difícil, vamos convir aqui, no ano 2020, muitos alienados ali, pessoas totalmente sem noção, pessoas que suprimiram o seu livre-arbítrio, que não têm personalidade fraca, mente fraca, em outras palavras, e eles podem ocupar o corpo dessas pessoas como verdadeiros entrantes. É isso, meus amigos. Era assim que eles faziam as viagens no tempo. Então eles ficavam aqui por semanas, talvez 2, 3, 4 semanas, depois retornavam para a sua época, ou seja, voltavam com a sua consciência para os seus corpos. Era assim que eles faziam. Talvez ficasse alguns dias, né? Porque daí também o corpo deles tinha que ficar em estase, né, Liette? O corpo original, onde eles estavam. Impressionante, impressionante. A cadeira de Montauk. Tá aqui para vocês a cadeira de Montauk. Função: conduzir a alma ao ponto zero. Era um psicotrônico, uma tecnologia psicotrônica. O que é um recurso psicotrônico? Um recurso psicotrônico é um mecanismo tecnológico para potencializar as suas habilidades psíquicas natas. Então, vamos supor, você tem capacidade telepática. Ele vai aumentar, vai potencializar a sua capacidade telepática. Você tem capacidade, por exemplo, de telecinese, de mover objetos com o poder da mente. Aí você vai conseguir, com certeza, com essa cadeira, mover objetos gigantes, muito pesados. Então, ele vai multiplicar a sua capacidade psíquica. Por isso são chamados dispositivos psicotrônicos. Dispositivos psicotrônicos também são utilizados para armazenar energia psíquica. Então, é como se fosse um reservatório de energia psíquica. Ele pode extrair energia psíquica de várias pessoas. Lembrando que a atividade sexual, quem está falando isso não sou eu, tá, meus amigos? É o William Reich. O William Reich escreveu o livro O Poder do Orgasmo. Ele que... A função do orgasmo, desculpem. Mas não muda muito também, né, gente? No resultado, poder, função. A função do orgasmo. Ele, meus amigos, ele foi respaldado por vários cientistas da época, mas falaram para ele, olha, eu estou mostrando aqui as provas para vocês, vários psicólogos da época, ele revolucionou a psicologia, lembrando que ele era discípulo do Freud, só que ele foi além do que Freud dizia. E, obviamente, os psicólogos da época falavam, olha, a gente sabe que é verdade isso, é uma forma realmente de acabar com os traumas, mas isso é um tabu na sociedade. E a gente não pode balizar o que o senhor está falando. Infelizmente. Porque seremos perseguidos. Seremos motivo de chacota. É porque você sabe muito bem, a religião, a sociedade, isso aí é um tabu muito grande. A gente não vai poder falar sobre isso. Aliás, é um tabu até os dias de hoje. Veja que ele falou isso em 1920. E ele não se conformava, meus amigos. Ele não se conformava. E ele criou, a partir disso, um dispositivo que era as caixas orgônicas, que era uma forma de armazenar energia psíquica. Ou seja, um dispositivo psicotrônico também. Só que no caso de energia do vril. Energia vril, que é captada através da energia sexual, comprovado até no livro da Bárbara Massiniak, a própria Helena Danã endossa isso. Sem falar do budismo tibetano. Isso era conhecido na antiguidade por múltiplas civilizações diferentes. Existe até artigos que associam o livro do William Reich, A Função do Orgasmo, e a Kundalini. Porque é exatamente isso. Ele simplesmente redescobriu algo que os antigos já sabiam há muito tempo. Pois bem. Uma antena enviava energia para o computador, depois para o processador, que amplificava essa energia centenas de vezes. Essa informação era, por sua vez, enviada para cristais de energia organizados num circuito rodando.
Depois de um tempo, um portal se abria no quarto e o buraco tinha entre 5 a 6 metros de largura. Grande o bastante para passar um caminhão. Ou seja, abrir um portal para entidades extradimensionais. Aqui confirma novamente o Dr. Steve Greer. Denunciante Suali, tá? Ela já é antiga, tá? Ela simplesmente desapareceu, nem sei o paradeiro dela. Tá? É uma denunciante lá dos anos 2005, 2006, já é bem antigo. Veio denunciar essa técnica também. Então ela confirma. Isso pode ser feito por anéis de pedra de cristal. Interessante. Iguais do calendário do Sol da África do Sul, do Michael Tellinger. Michael Tellinger, que descobriu o calendário do Sol, inclusive ele fala que esse calendário do Sol que se encontra, que se situa lá na África do Sul, foi o primeiro local de mineração dos Anunnakis na Terra, lá na África do Sul. Com várias evidências, mas isso não vem ao caso, posso até comentar em outra ocasião. E ele fala desses metais aqui interessante, né, que representam o masculino e o feminino, inclusive porque tem que ser encaixado, né, como uma forma de comunicação. Por exemplo, o Outlander, né, aqui o livro, né, Liette? Outlander fala também desse mesmo mecanismo de cristal que era usado para viagem no tempo. É um livro e uma série também. Outlander. É Outlander que fala, né? Às vezes eu me complico com esses nomes. Pois bem. Segundo o Dr. Greer, as pirâmides do Egito não podem ser reproduzidas. Lembrando que as enormes pedras eram colocadas de forma tão precisa que não poderia passar uma folha de papel entre elas. E não se usava qualquer tipo de argamassa. E até hoje, o Dr. Greer foi bem claro, até hoje elas não podem ser reproduzidas. Tem gente que fala assim, mas estão fazendo zigurates. Zigurate é uma coisa, pirâmide é outra. Zigurate é um tipo de pirâmide. Agora, aqui, eu estou me referindo às pirâmides do Egito. Tá? Porque aqui não é pirâmide de degrau. Pirâmide de degrau pode sim ser reproduzida, que é uma pirâmide muito mais simples. Agora, as pirâmides do Egito, desculpem, ninguém consegue reproduzir. Do jeito que foi feita, com pedras, bonitinho, sem argamassa, com os monolitos, do jeito que foi feito, nós não temos tecnologia de reproduzir igual. Tá ok? Pois bem, tanto é que eu fiz essa postagem aqui, alguém parecia, mas tem gente fazendo zigurate. Pois bem, zigurate é uma coisa, pirâmide do Egito é outra. Aqui não se trata de pirâmide com degrau. Dá para fazer igual? Não, isso aqui eu procurei na internet, tá? Isso aqui é informação oficial. Não tem como, tá? Isso é fonte oficial. Não, ainda não sabemos como foi o processo de construção das pirâmides. Contrário à crença popular, não existe sequer um texto egípcio narrando o processo. Só o que temos são hipóteses, achismo, disse que disse e explicação xixelenta. É isso que eles estão reconhecendo, os próprios cientistas. Em grande maioria, esdrúxulas, estapafúrdias, ridículas, em outras palavras, e impraticáveis. Sabemos que os materiais usados, gigantescas rochas, falando que tinha um monte de escravo que arrastava isso numa região íngreme, quer dizer, não tem como, é impraticável. Isso é conversa para boi dormir. Sabemos que os materiais usados, gigantescas rochas sólidas, oriundas de rio abaixo, mas não sabemos como foram cortadas, como foram transportadas, nem como foram encaixadas, com tamanha precisão. Verdade. Pura verdade. Deixa eu retornar à espaçonave, retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Um beijão no coração. Compartilhe essa live. Dê o seu like, informações importantíssimas sobre o processo da revelação, que está bastante adiantado. Estamos realmente no caminho certo. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão. Um beijão no coração. Tchau, tchau. E a Cúria Matê.